Qual a dificuldade que você encontrou no home office quando teve que fazer? E hoje, qual é o benefício do presencial olhando assim para uma estrutura de um escritório de contabilidade? Na verdade, assim, dificuldade a gente não teve nenhuma quando teve é, no home office, porque a gente já estava com uma estrutura preparada para isso, sem Uhum. saber, né? Sem saber, a gente acabou criando uma estrutura para isso. Mas a gente foi buscar ferramentas que me disse se realmente o pessoal estava em casa, estava trabalhando e estava entregando. Então a gente foi buscar uma outra ferramenta e aí isso também é uma coisa que é controlável. Teoricamente, o serviço sai, a coisa flui. Mas eu acho que pela nossa cultura, a gente prefere as pessoas ali porque a gente recebe muitos clientes. Então, eu gosto da energia de ver as pessoas todas reunidas, trabalhando. Hoje a gente teve acho que a milésima festa de aniversário do ano. Meu Deus do É, céu. o pessoal fazendo surpresa para aniversariante do dia, brincando. Então, acho que essa interação, momento que você não tá ali, tá cada um na sua casa, eu acho que fica uma coisa Esfria. muito fria. Uhum. Você ali dentro, apesar de ser tão quente que às vezes pode virar uma panela de pressão, né? A gente tem que estar sempre com esse olhar e conduzindo. Então, o cliente ele vai lá, a empresa não fecha, ela fica no horário comercial o tempo todo. A gente tem turnos pro almoço. Então, ele vai ser sempre atendido. A gente faz muitas reuniões lá para capacitação do pessoal, para treinamento. A gente chama o cliente muitas vezes para fazer essas reuniões e treinamento da equipe dele, né? Tem gente que tem dificuldade com o sistema, não sabe como faz a emissão da nota, a gente marca, ele vai lá, aí a gente separa algumas pessoas para fazer esse treinamento para o nosso cliente, para facilitar a nossa parte, né? E quando a gente fecha desde o início, desde o ano passado, do início do ano passado, os novos clientes a gente também faz um café de onboard, que a gente chama o onboard do cliente, que é o café de boas-vindas, né? Então a gente chama o cliente, Faz lá no escritório. faço no escritório, eu não faço para um cliente só, eu pego os clientes que entraram no mês e aí eu convido, tem um limite de até 10 porque senão fica. Não dá para a gente dar aquela atenção, né? E se for mais do que a gente divide em blocos. Mas aí, no máximo de 10 dá para a gente fazer um único É encontro, um, não sei, não, mais de 10 e um evento, né? Aí. vira um evento, exatamente. Aí a gente, nesse café, a gente apresenta a nossa cultura, a nossa missão, quem são os nossos colaboradores, quanto tempo a gente está no mercado, o que que eu preciso, quais são as minhas responsabilidades, deixo bem claro, quais são as responsabilidades do cliente, o que que ele precisa me entregar dentro do prazo e por quê. Né? Eu acho que muitas vezes o cliente não manda as coisas para a gente porque ele não sabe da importância. Ele não sabe que aquilo vai impactar numa entrega que eu vou fazer para ele. Então a gente conversa de um jeito bem leve, bem divertido, vai colocando isso para eles e aí a gente apresenta as ferramentas que a gente utiliza, o porquê dos prazos, o prazo que eu tenho que entregar, o seguro que eu tenho que ter, né, para que isso ocorra direitinho. E aí apresento depois o momento que eu apresento todos os gestores, para que eles conheçam sobre de cada departamento. E Que muitas vezes eles já legal, começam a cara. conversar com eles por telefone. E eles falam: Nossa, nem imaginava que seu rosto era assim. Poxa, muito prazer, Que tal. E legal. eles conversam. E aí a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando, né? Vai fazendo, vai aprimorando. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, sabe o que a gente pode fazer? Lembrando lá da ACE, na época que eu fazia esse projeto do encontro das empresas de contabilidade, né, nesse núcleo. Falei assim, antes eu vou me apresentar, aí os sócios estão todos lá, a pessoa é responsável pela departamento de inovação, que a gente criou esse departamento em 2018, e foi o que deu super certo, que fica buscando essas coisas, né? E aí a gente conduz isso tudo. Aí eu falei assim, mas eu vou pedir para que eles também se apresentem, que eles façam interação. E aí, com o tempo, você vai pensando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou segmentar, já que se tiver vários clientes entrando no mesmo mês, do mesmo segmento, ou de áreas que possam se complementar, aí a gente faz esses convites separados, que é para que você é construtor e eu tenho uma empresa que pode ser sua parceira. Então a gente já coloca ali e deixa nesse café, até para gerar network, gerar conversa. E aí veio, né, a questão de marketing. Vamos colocar isso nas redes sociais. E o cliente curte pra caramba. Ele fala, poxa, eu saí lá, fiquei bonito naquele vídeo, hein, que não sei o quê. Então a gente está sempre em evolução, acompanhando tudo isso, né? Que são muitos itens, né? E o cliente, ele sente, né? Essa energia do seu escritório de contabilidade, ele sente ali essa cultura que vocês têm
e, obviamente, ele se sente também mais tranquilo em relação a tudo aquilo que ele entrega para você e as responsabilidades, né? No último café, uma coisa que eu gostei bastante, que a gente faz ele mensal. Teve um cliente lá que é da área de construção civil, e ele chegou porque ele estava tendo umas dificuldades e falou, aí indicaram a gente, são especializados, tal, tem o Carlos, não sei o quê. Aí ele foi. E ele tem 4 empresas. E aí tem essa da construção civil que estava tendo problema que ele levou lá pra gente. E a empresa dele tem 40 e poucos anos no mercado. E ele é o sucessor e foi com o pai. E aí, depois, ele falou assim, no finalzinho, posso dar um depoimento? Que a gente pergunta o que eles acharam, se eles querem algum tipo de treinamento específico, né? Se eles gostariam de um outro encontro, ponto forte, ponto fraco, o que tem para ajustar, a gente pergunta. E no final, eles estão tão à vontade que eles falam, né? Às vezes, eu queria te sugerir para você fazer assim, assim, assado. Aí teve um que falou para mim, você apresentou muita gente aqui, mas essa mesa que tá linda, tá maravilhosa, eu não sei quem fez o café. Você não me apresentou a pessoa do café. Aí eu olhei para a cadeira e falei assim, você sabe que isso é verdade? Porque isso pode soar como um desprestígio, se é que posso usar essa palavra, para a pessoa que faz o café. Mas ela é tão importante, porque se no dia que ela não vai, aquilo vira um caos, né? É verdade. Eu falei, eu vou chamar. Aí eu chamei, a pessoa ficou morrendo de vergonha. E eu falei assim, agora nos próximos, ela vem também. Aí ele falou, isso aí, eu gostei, eu acho que só precisava ajustar isso. E esse outro da construtora, ele falou assim, olha, eu queria fazer um adendo, que quando eu cheguei, meu pai falou assim, nunca, tantos anos em contabilidade, nunca vi esse negócio de café de boas-vindas, mas vai ser feito o quê lá, né? Aí ele falou, eu confesso que a gente não entendeu, meu pai não gostou muito, não queria nem vir, mas eu falei, não, pai, é importante você vir. E já na recepção, o atendimento, a forma como vocês foram conduzindo, tal, meu pai virou aqui para mim, logo no comecinho, quando você fez a primeira apresentação, ele falou assim: agora eu entendi o que eles estão fazendo. É que a gente acabou de dar um pulo, a gente está mudando de patamar. Olha o nível dessa contabilidade. É diferente de todas as outras que eu já trabalhei. E ele falou isso. E eu, assim, para mim, aquilo foi, eu falei, ganhamos a semana, ganhamos um mês tá lindo, porque... Fala galera, curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas, nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil.